bom dia para você! Tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao primeiro programa do mês de março. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, Toniela, bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vindos a essa edição. No agronegócio brasileiro, as mulheres rompem fronteiras. Hoje, a inspiração para atuar no agro vem de diversos lugares e representações, como nas propriedades coordenadas por produtoras rurais ou ainda na liderança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na presidência da Sociedade Rural Brasileira e no protagonismo das mulheres responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do segmento. O Dia Internacional das Mulheres será celebrado na próxima terça. E por isso, o programa de hoje vai trazer histórias protagonizadas por diversas mulheres. Você vai conhecer 2 exemplos de produtoras rurais que ilustram a força e a paixão pelo campo. A Isa mostra a participação ativa das acadêmicas de agronomia nas atividades do curso. No quadro Vida de Agrônomo, conhecemos a trajetória da Riciele Rosseto, extensionista do IDR Paraná. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná dá dicas para o controle da cigarrinha do milho. Nova cultivar de mandioca representa alternativa para o cultivo industrial. Vamos indicar ainda podcasts, cursos profissionalizantes e vagas de emprego. Está no ar o Agrofag. Sou Daiane Aparecida Weber, engenheira agrônoma formada e produtora rural. Trabalho na propriedade da minha família, na cidade de Campo Bonito, juntamente com a minha irmã, que também é engenheira agrônoma e produtora rural. E nós, mulheres, trabalhando nesse meio, podemos observar que a participação feminina no ramo do agronegócio vem crescendo. Esse meio que antes era tradicionalmente masculino. E a participação feminina, a participação da mulher, acaba contribuindo, porque ela tem uma visão mais estratégica, ela tem uma organização porque ela está sempre atenta aos pequenos detalhes. E isso acaba ajudando muito, tanto a mulher quanto o homem nesse meio. Então o recado que eu deixo para todas as mulheres do agro é que não desistam. É um desafio grande que enfrentamos, mas que a gente tem um espaço também nesse meio. E que a história, a nossa história, minha e da minha irmã, sirva de inspiração para diversas mulheres. Muito legal esse depoimento da Daiane, né? E durante o programa a gente vai mostrar outros vídeos enviados por mulheres que vivenciam o dia a dia no agro. Na semana passada, a nossa equipe foi a campo produzir uma reportagem sobre o plantio do milho safrinha. No contato com os agricultores, percebemos a preocupação de alguns com o surgimento da cigarrinha. Por isso, para esclarecer dúvidas sobre essa praga e trazer mais informações para os produtores, nós procuramos a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. O número de casos de cigarrinha do milho vem aumentando não só em Cascavel, mas também em todo o Paraná. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Américo Onaka, que é fiscal de defesa agropecuária aqui da ADAPAR. Américo, quer dizer então que nós estamos em um período de infestação dessa praga aqui na nossa cidade. Qual que é a situação? Exatamente, não é só aqui em Cascavel, mas toda a região oeste e também as outras áreas produtoras de milho, né? Temos recebido alguns informes de pessoas que estão com esse problema. A iniciativa privada, no caso, através da assistência técnica, tanto cooperativas como grandes revendas de insumos, já estão a par de que fazer também, né, e orientar os agricultores a respeito. Para os agricultores, então, qual que é a melhor orientação para eles e que seja eficiente essa aplicação contra essa praga? Começa com esquemas pré-plantio, né, no caso. Fazer o tratamento de sementes, para evitar, no caso, insetos sugadores, e logo a partir do 10º ao 15º dia de germinação da planta, então começar a fazer também aplicações, se visualizar insetos, o Daubolus mates, que é a cigarrinha de milho nas plantas, né? Para evitar que haja, então, logo no início do plantio, da germinação das plantas, a inoculação das doenças. A ADAPAR tem um aplicativo que é o Monitora Milho. Para que serve esse aplicativo? Quais são as funções dele e quem é que pode acessá-lo e contribuir? O Monitora Milho é um programa feito
para a ADAPAR, onde eram relatados, no caso, a campo, né, quando se constatava a presença da cigarrinha, então a pessoa, ou o extensionista, ou o agrônomo, ou mesmo o proprietário rural, poderia inserir nesse sistema que ali tem o problema da cigarrinha. E por que isso daí? Para verificar qual era o nível de infestação na região e no estado. É um programa gratuito, pode ser baixado ali no site do Google Play, e é colaborativo, né? Então é para a gente saber como é que está a situação real da infestação da cigarrinha no estado. Então, se o agricultor encontrou a cigarrinha na sua lavoura, ele pode procurar esse aplicativo e acrescentar lá que encontrou. Essas informações vão ajudar a ADAPAR a ter uma real situação desse problema aqui no nosso estado. Exatamente. Daí, com isso, poderíamos saber se o problema tem aumentado, qual é a extensão do problema, né? E o contrário também, se o que foi preconizado na assistência técnica está surtindo efeito e o problema diminuindo. Então, seria interessante que todos os agricultores até tivessem o aplicativo baixado no celular ou então no computador e é colaborativo, né? Muito obrigado, Américo. Agradeço a sua participação aqui no Agrofag. Antoniela, Celso, é com vocês. Então a gente viu, professor, que os produtores precisam redobrar a atenção nesse momento, né? É uma fase crítica, né, Antoniela? Você veja bem, o ataque principal vai até a fase vegetativa V4, quando é um ponto crítico. Então o agricultor, até essa fase, deve ter o controle muito correto da cigarrinha. A cigarrinha é o vetor que vai transmitir o micro-organismo que vai dar o enfasamento avermelhado e amarelado. Ele conseguindo fazer esse controle, ele vai ter menos danos. A partir de V4, vai ocorrer danos, mas em menor intensidade, porque o ciclo da doença é longo. Então o agricultor tem que ficar atento. O controle, são vários controles. Híbrido tolerante, aplicação de inseticida, plantar na época correta. É um manejo completo para se evitar a proliferação da cigarrinha na cultura do milho. A Isa também preparou uma homenagem para as mulheres. Ela produziu um material a respeito da participação feminina na agronomia, principalmente durante a formação acadêmica. Acompanhe. Bom dia, Antoniela e professor Celso. Hoje, aproximadamente 1 milhão de mulheres administram propriedades rurais no Brasil. E de acordo com o Ministério da Agricultura, 93% dessas mulheres dizem ter orgulho de atuar no campo. A contribuição feminina vem crescendo e se destacando no curso de agronomia. E nós, da Fazenda Escola, também temos orgulho em receber e ensinar as futuras mulheres que logo estarão sendo destaque no agronegócio brasileiro. Aqui, as mulheres estão no campo, na pesquisa, na pulverização, colheita, nos trabalhos manuais, no manejo das estufas, produção de mudas, plantio de hortaliças, fruticultura, nas plantadeiras, regulagem de maquinário agrícola, tecnologia, pilotando drones e, se precisar, também pegamos na enxada. A nós, mulheres do agro e as que vieram antes de nós, eu deixo aqui o meu reconhecimento e gratidão. Aquelas que lutaram por essa classe em tempos mais difíceis e as que desbravam os estados na lida. Obrigada, mulheres que mudaram suas vidas para seguir o agro. No dia a dia do campo, dentro de suas caminhonetes, nos laboratórios ou atrás de uma mesa de escritório, revolucionando todos os dias a agricultura brasileira. Nos vemos no próximo programa e até mais. As novidades apresentadas no Show Rural continuam repercutindo aqui no Agrofag. Durante o evento, o professor Celso e o Tiago foram ver de perto o lançamento de uma variedade de mandioca focada para a indústria. Tem muito mais novidades que o IDR Paraná lançou hoje, é isso mesmo, Vilmar? Então, nós lançamos uma cultivar de mandioca para a indústria, que atualmente é a melhor cultivar, a mais produtiva e com características agronômicas muito favoráveis, né? Para você ter uma ideia, a IPR Paraguainha
essa cultivar de indústria é 33% mais produtiva que a principal cultivar de indústria que é plantada no Paraná, que é IAC 90. Então, o produtor que adotar essa tecnologia, ele tem a probabilidade, na média, de produzir 33% a mais do que a cultivar que ele planta. Fácil de cozinhar, porque a dona de casa, a mandioca amarela cozinha melhor do que a branca é uma briga, né? Com a minha esposa não tem acordo. Fácil de cozinhar essa daí? Não, a IPR Paraguainha é direcionada para a indústria. Né? O Paraná é o maior produtor de fécula de mandioca do Brasil, né? Mas a IPR Paraguainha, quando é de 1 ano, é possível cozinhar ela e ela, assim, não é tão amarga, então não é tão alto ácido cianídrico nela. Só que em condições especiais, assim, né? O foco dela é para a indústria, não é para a mesa. Um dos problemas da mandioca é o manuseio, como trabalhar, como colher. Essa dá mais facilidade? Ela tem um porte especial, um enraizamento especial para isso? Então, a IPR Paraguainha, ela tem um porte ereto. E ela tem um desenvolvimento, o tamanho dela, o vigor dela é um tamanho médio para alto. E ela, assim, é adaptado também ao plantio direto. E ela tem possibilidade de ser a colheita mecânica. Então, um dos gargalos da nossa cultura, da cultura da mandioca, para ela se tornar uma cultura empresarial, é a colheita mecânica da mandioca. E a paraguainha tem as características agronômicas que vão favorecer a colheita mecânica. Mas atualmente, né, na indústria, a gente só passa um afofador, um arrancador, mas ainda falta essa colheita mecânica, mas a paraguainha tem as características que vão favorecer, tá, um desenvolvimento de uma colheita mecanizada. E Vilmar, professor, dá uma licencinha, mas já que estamos citando da estrutura da planta, algumas informações mais técnicas, nós temos ela aqui, alguns exemplares desse cultivar de mandioca. Vamos lá conhecer? Sim. Acho que fica mais claro, então? Vamos. Vilmar, então aqui nós podemos identificar as principais diferenças desse cultivar. Então, eu vou enumerar aqui. Primeiro, essa planta aqui é uma planta de 1 ano e meio. Ela foi cortada aqui e ela se desenvolveu e a gente nota que a ramificação dela é alta. Então, as ramas são adaptadas ao plantio mecanizado. Também informando, né, que ela tem ela é muito boa para armazenar. Então as ramas são de excelente qualidade e boa para o plantio mecânico. A casca dela é um marrom claro e a polpa branca. Ela é bem aceita, né, pela indústria, tanto de farinha como de fécula. Também ela é muito resistente às principais pragas e doenças da parte aérea. Então uma das características da paraguainha é reter a folha. Então até o final do ciclo, abril, maio, ela está muito enfolhada, ainda fazendo muita fotossíntese, enquanto as outras cultivares já perderam bastante folha. E ela também é muito resistente às doenças de solo. Então, além da produtividade, ela tem uma série de outras características que vão fazer ela se tornar a principal cultivar plantada, certamente nos próximos anos. Produtividade dela? Então, varia muito com a tecnologia usada, mas ela produz aí, depende de 1 ciclo ou 2 ciclos. Ela pode ser plantada de 1 ciclo ou 2 ciclos, solo arenoso, solo argiloso, plantio direto ou plantio convencional. Ela varia de 1 ciclo, em torno de 30 a 40 toneladas por hectare, né? Até 50 toneladas por hectare. Em alguns casos especiais, assim, experimentalmente eu já cheguei a produzir a 70 toneladas por hectare. E de 2 ciclos, ela aumenta de 50%, mais do que 50% a essa quantidade. Explica para o nosso pessoal aí que está nos vendo o que é 1 ciclo, 2 ciclos. Não, é que a mandioca, ela tem a possibilidade de colher com 10 meses, 12 meses. Vamos supor, você planta na nossa região a partir de junho, julho, agosto, e pode colher 1 ano depois, junho, julho, agosto, no inverno, né? Então seria uma mandioca de 1 ciclo. Mas você tem essa possibilidade de podar em julho, né, essa mandioca, deixar ela rebrotar
Como a indústria deveria funcionar o ano todo, aí você pode colher a partir de janeiro, fevereiro, março, né, até o inverno que vem, né? Tá? Por exemplo, essa foi podada em julho, nós estamos em fevereiro, ela desenvolveu isso e ela já poderia ser colhida, é lógico. Se você deixa para o inverno, a quantidade de amido na raiz é maior. Se você colhe durante o verão, ainda ela está fazendo fotossíntese, poderia aumentar o teor de amido das raízes. Sobre a disponibilidade para o produtor dessas cultivares, tanto da soja, da mandioca, como que está para o produtor que se interessou? Então, essa cultura, por exemplo, na região de Marechal Cândido Rondon, aqui na região oeste do Paraná, ela já predomina aqui, então o produtor não vai ter dificuldade de encontrar rama. Já no Arenito, tem bastante produtores plantando, mas ainda não é a cultura predominante ainda, não é a cultivar predominante. Então eu creio que se o produtor procurar os técnicos do IDR Paraná, eles vão indicar quais produtores que teriam disponíveis essas ramas, mas eu creio que não vai ter dificuldade de encontrar. É isso então, muito obrigado, Vilmar. E aí, professor, o que o senhor achou dessa novidade apresentada pelo IDR? Interessante. Vale ressaltar que todo lançamento de uma cultivar, seja mandioca, soja ou qualquer espécie vegetal, ela tem 3 pilares que a gente deve se basear. Primeiro, o agricultor, será que ele vai aceitar essa cultivar que estamos lançando? Segundo, a indústria, ela é apta para a indústria? E terceiro, o consumidor final. O consumidor final que vai dar a sua posição. E nesse caso é uma parceria. É interessante porque a demanda veio da indústria para o agricultor, ou seja, surgiu da necessidade da indústria de ter um material de melhor qualidade. E dentro desse processo, também uma qualidade para o produtor, né, plantar esse material, ou seja, um plantio direto. Então tudo veio a facilitar. Vamos conferir agora os preços do mercado agrícola. O valor da soja fechou a semana em R$ 195,00 a saca, o milho permaneceu em R$ 95,00 a saca e o trigo fechou a semana também em R$ 95,00 a saca. Olá, eu sou a Jéssica, GDM Decalbe, na região de Cascavel. Estou gravando esse vídeo hoje aqui do meu escritório, mostrando que as mulheres podem estar aonde elas quiserem. Por muitos anos a agronomia foi uma profissão muito masculinizada que já tem mudado nos dias de hoje. Tudo isso porque todas as mulheres que lutaram lá atrás conquistaram isso para que a gente pudesse ocupar o nosso espaço hoje. Ocupamos o nosso lugar no mercado de trabalho, sim, mas ainda continuamos sendo mulheres, continuamos sendo mães, continuamos sendo donas de casa, profissionais, esposas, e não vão ser menos femininas simplesmente por estar usando um boné na cabeça. Então o meu recado fica aqui: lutemos pelos nossos sonhos, porque para eu sempre foi um sonho ser agrônoma, e seguimos em frente lutando para que outras mulheres também possam viver o sonho delas. No próximo bloco, você vai conhecer 2 mulheres que têm algo em comum: a dedicação ao trabalho no campo. E no quadro Vida de Agrônomo, conversamos com a Riciele, que é extensionista do IDR. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Olá, eu sou Adriele Nickhorn, eu sou trader de commodities agrícolas e também filha de agricultores, por isso o agro está presente na minha vida desde que eu nasci. O meu maior exemplo e inspiração no agro são os meus pais e o meu irmão, que
saíram da estabilidade aqui do Paraná e foram construir um novo futuro para a nossa família em Rondônia. E hoje, através do meu trabalho, eu os ajudo nas negociações de comercialização e no head de produção. Em toda a colheita e plantio eu vou para lá ajudar, porque a mão de obra na agricultura lá é bem escassa. O meu recado para as mulheres que querem ingressar no agronegócio é que vão à luta sem medo. Este mercado está cheio de oportunidades para nós. Ver a vida brotando, um pé de soja rasgando a terra e dali alimentando o mundo é lindo demais, é divino. A agricultura, na minha opinião, é um dom de Deus. As mulheres estão cada vez mais presentes no dia a dia do agronegócio. Isso é fato. Elas desempenham um papel fundamental na gestão das atividades no campo. Por isso, essa edição do Agrofag é dedicada a todas vocês que assumem com coragem essa missão. Na reportagem que vamos ver agora, estão 2 exemplos de mulheres fortes e apaixonadas pelo agro. Todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã, a Vanice tem um compromisso marcado com os animais da fazenda. Ela é a responsável por tratar os frangos, porcos, carneiros, ovelhas, o gado e até essas aves exóticas. A lista é grande e bem diversificada, mas a Vanice tem feito essa atividade nos últimos 20 anos. Os animais da fazenda são apenas para consumo da família. É dessas galinhas que o ovo que compõe o café da manhã é garantido. Mas a Vanice dedica a maior parte do tempo mesmo é na estufa de morangos. Se é o dia de colheita, a gente vem 6 horas, 6h30, daí eu faço a parte da nutrição, primeiro para os morangueiros, e daí depois já venho na parte da colheita. Então, às vezes a gente chega às 6, 6h30 e sai daqui 10, 10h30 da manhã, com a produção já colhida, né? E daí depois você vai fazer a poda, você vai fazer a limpeza, você vai ter outras organizações para fazer. Daí tem a seleção dos frutos também para fazer a embalagem, né? Para depois fazer a entrega. São colhidos 12 quilos de morango por dia. A estufa abriga 6.000 plantas em uma área de 420 metros quadrados. Cuidar de tudo isso pode parecer cansativo, mas o trabalho, além de gerar renda extra, é gratificante. Gosto de ver você trabalhar numa coisa e você ver a produção acontecendo, que você está cuidando, você está zelando, você está se dedicando com amor, com carinho, e você vê o resultado que a plantinha te dá, os belos frutos que dão, né? Então eu estou assim bem feliz, contente na atividade. Não sei trabalhar na cidade, só sei trabalhar na parte rural, né? Sempre fui agricultora, né? Sou filha de agricultor, permaneci na agricultura, casei, né? Estruturei, fiz uma família e permaneci. Então, para mim é gratificante estar fazendo a produção dos morangos. A Vanice não está sozinha. Ao lado do marido, os dois juntos cuidam de toda a fazenda. Uma divisão de tarefas onde todo mundo sai ganhando. É uma pessoa muito ativa, que sempre tem que estar empenhada e procurando conhecimento, né? E foi ela que surgiu a ideia dos morangos, né, da estufa, a partir dela. E daí no começo a gente, né, ficava meio assim um pouco, né, por causa da questão de mão de obra, tudo, né? Mas conseguimos só entre nós mesmos, né, eu, a minha esposa, o José Henrique, nosso filho, também de dar conta do serviço, né? Tem dias que apura um pouquinho mais, mas a gente ainda consegue dar conta, né? Então é mais ou menos por aí que a gente resolve as coisas aqui no sítio, né? Daí a parte da agricultura, daí eu que também faço a administração principal, né? Tudo, e daí ela auxilia, às vezes até mesmo de trabalhar na plantadeira e coisa, o que precisar, sempre está disposta a fazer, né? Ela está sempre pronta para ajudar no que for necessário. Daí a gente contribui também, né, no servicinho da casa aí para ser um negócio assim mais cooperativo, né, mais legal entre a gente. Com visão empreendedora, a Vanice segue se atualizando por meio de cursos. É assim que outras novidades vão chegando na propriedade. Eu sempre procuro me atualizar, né, nos assuntos, ou seja, numa variedade de soja, ou seja, numa variedade de morango, do que eu tenho na propriedade. Seja de um animal, né, ou um sêmen, alguma coisa diferente. Então a gente sempre vai buscar. E através do Sindicato Rural, que eu participo da Comissão Feminina das Mulheres, a gente faz cursos. Então tem muita gente que tem assim, dificuldade em ir fazer. Mas por quê? Não sai naquela vida cotidiana, naquele conforto do lar, tranquilo, que tem aquela rotina do dia a dia.
Mas eu digo para todas as mulheres, venham fazer curso, venham se aperfeiçoar, que é muito bom, porque um dia que a gente não tem um marido ou não tem um filho por perto, qualquer coisa, a gente tem a capacidade para a gente poder desenvolver aquela atividade na propriedade sem precisar dos homens, né? Então eu acho bem interessante assim, as mulheres se capacitar, se melhorar e fazer os cursos, porque não é perca de tempo. Você está ganhando informação, você está ganhando conhecimento, né? E isso faz toda a diferença depois quando tu volta para a tua propriedade, né? Nesta outra propriedade, a Rosane é quem gerencia os negócios. A papelada em cima da mesa é a prova de que tem muito trabalho por aqui. Compra de insumos, documentos para a declaração do imposto de renda. Toda essa parte burocrática da administração é uma responsabilidade da Rosane, uma habilidade que desenvolveu quando passou por dificuldades ao assumir os negócios da família, ainda sem muita experiência. Minha mãe ficou doente, eles moravam aqui na fazenda, eu vim cuidar dela. Depois de 2 meses ela faleceu e continuei morando com meu pai, isso faz 8 anos. Infelizmente ele também há 2 anos faleceu e a gente teve que assumir literalmente a fazenda. Eu tinha experiência só na parte de RH, né, compra de algumas coisas, mas lá o total não. Meu filho também, engenheiro civil, acabou também assumindo aqui e hoje estamos há 2 anos tocando e aprendendo e apanhando e correndo atrás de informação e pedindo para agrônomo ajudar, para amigo ajudar. Mas hoje, depois de 2 anos, a gente está realmente conseguindo tocar a fazenda, né? E aí, claro, indo atrás de informações, né? A gente busca muita informação, a gente faz muito curso, a gente vê muita coisa na internet, que hoje, né, é ampla a internet. E eu faço pós-graduação em agronegócio, que é uma coisa que assim abriu muito o leque de informação quanto a tudo. A doença foliar, a tipo de inseto que dá na lavoura, coisa que a gente ouvia falar, mas não tinha aquele conhecimento profundo, né? Então, isso, buscar informações, estar se atualizando, né? Não parar no tempo, sempre tentar agregar na propriedade. Mas a Rosane não fica só no escritório. Ela sabe fazer praticamente de tudo. Conhece cada detalhe dos maquinários, analisa a lavoura de forma precisa para identificar os problemas. Tanto a Rosane quanto a Vanice, lá do começo da reportagem, são 2 mulheres que têm algo em comum. Elas são capacitadas e podem gerir o próprio negócio, seja para uma atividade mais manual aqui no campo ou administrativa na propriedade. Quantas mulheres que estão assim se capacitando, se melhorando em cada atividade que tem dentro da propriedade. E isso faz toda a diferença para a família, para quem vai ficando, né? Que nem diz o outro, daí tem a sucessão familiar, os teus filhos vão te acompanhando como você está ali auxiliando, fazendo as coisas. Então você é um exemplo para a sucessão familiar que vai acontecer futuramente. A mulher tem que procurar o espaço dela. Podemos ver como exemplo na política, né? O percentual de mulheres é muito pequeno. Então, a mulher ainda tem que brigar muito para o espaço dela. Mas, como se diz, de passo em passo a gente chega lá. E para conversar sobre esse cenário, nós recebemos aqui no estúdio Norma Schlickman Lazzaretti, que é engenheira agrônoma, e a Vivian Gai, que é zootecnista e médica veterinária. Ambas são professoras do curso de agronomia aqui do Centro FAG. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente está vendo aí durante o nosso programa de hoje que a participação feminina vem crescendo cada vez mais e tem lugar para todas as mulheres atuarem no agronegócio, não é mesmo? Isso mesmo. Eu acho que hoje em dia a diversificação está muito grande. As áreas de atuação do agrônomo, elas são muito amplas, né? Então existe sim, como as mulheres já estão inseridas nesse cenário, né? A gente vê pela própria ministra, Tereza Cristina, que é uma mulher. Então a gente vê isso aumentando numa escala cada vez maior. E observa-se nas multinacionais, nas grandes empresas, que cada vez mais elas estão ocupando espaços de destaque, né? As grandes líderes das grandes empresas, em várias delas são mulheres que estão atuando, muitas delas conhecidas. Então, isso é gratificante para nós mulheres do agro.
protagonismo feminino ele vem se destacando cada vez mais, né? E acredito que esse processo pode começar lá na formação. Vocês são professoras aqui do curso de agronomia, vocês têm acompanhado esse crescimento da participação feminina dentro de sala de aula? Sim, eu vejo isso muito nitidamente porque eu sou professora na agronomia há 17 anos, né? Então eu via que antigamente, no início, assim, a gente tinha turmas formadas exclusivamente por homens. Turmas de 40 alunos, 50 alunos, só meninos, né? E hoje a gente vê que isso tá mudando esse cenário, né? O número de meninas vem aumentando, sendo que existe turmas que até metade da turma é menina, né? E a gente vê o mesmo amor, a mesma paixão nas meninas pelo curso em si que a gente vê nos meninos, né? O foco de vocês, quando vocês começaram na agronomia, na zootecnia e na veterinária, que também são duas áreas que estão super ligadas, né? Como é que foi isso? Como é que foi para vocês começarem no agro e vivenciarem esse dia a dia enquanto mulheres? Eu sempre fui muito bem-vinda dentro das ciências agrárias, assim, né? A minha formação por ser medicina veterinária e zootecnia, e eu trabalhar diretamente com a agronomia, estruturando toda essa parte animal, então eu não posso dizer que eu tive assim, grandes dificuldades. A dificuldade normal de todo começo, sim. A gente sabe que tem que se provar no início mesmo, né? Você tem que mostrar o seu trabalho, mas eu sempre fui muito bem-vinda dentro das ciências agrárias, isso não. Então, ao longo da sua carreira, sempre foi algo que assim, fluiu muito naturalmente. Eu acho que essa é a palavra, Antoniela, fluiu. Sempre fluiu muito bem, assim. Eu, como filha de agricultores, né, então sempre tive essa relação e conforme as oportunidades foram vindo na minha vida, né, conseguir ingressar no curso de agronomia, ter essa graduação, depois o mestrado nessa área, né, então foi muito gratificante essa minha relação com a agronomia, lembrando que o meu pai continua lá no sítio, né, tem essa relação direta lá. Então, foi um amor, assim, incondicional, com o apoio também da família, né? Marido e filho que ficaram lá dentro de casa, sempre apoiando, não, vai, faz, você é capaz. Então, é muito amor envolvido. Sim, teve todo esse apoio também, que é super importante, né? Sim. Eu acho o seguinte, a agronomia é um ramo apaixonante, né? Para todos os lados, né? Tanto para a mulher como para o homem, né? E quando a gente imagina a mulher dentro do trabalho agronômico, fazendo a engenharia agronômica e trabalhar no campo, eu acho que a maioria as pessoas que estão acompanhando, pensa ela já subindo num trator, pegando uma enxada, né? Não é isso, né? Eu acho que dentro da fazenda ou da propriedade, né, existe um espaço muito importante que é a gestão financeira, né? O que vocês podem me dizer da mulher na gestão financeira numa propriedade? Então, assim, primeiro eu vou dar um passo atrás um pouco, né? Embora talvez não seja esse o papel, as mulheres não estejam sempre em cima do trator e tal, eu vejo muitas alunas que estão, né? Eu vejo muitas alunas que sim, têm esse perfil e vão a campo mesmo e fazem esse trabalho. Eu acompanho muito isso. Mas, como eu falei no início, né, a agronomia ela tem é um leque de coisas. Tanto que eu estou aqui, veterinária, zootecnista, trabalhando dentro do curso de agronomia. Então, tem toda a parte animal, tem fábrica de ração, tem a própria parte da economicidade do sistema, de toda a logística da administração de uma propriedade rural, que pode sim vir para a mulher, né? Sim. Eu acho que daí vai uma questão de talentos, né? Onde que ela acha que ela se encaixa melhor, qual é o perfil ali que mais se encaixa para ela. Professora Norma, você que vem atuando, né, com a Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui de Cascavel, faz parte da gestão, também você tem acompanhado, as próprias engenheiras vêm recorrer até vocês também na associação, várias frentes são trabalhadas dentro da equipe? Sim, a associação ela vem buscando cada vez mais o engajamento de indiferente homem ou mulher, mas principalmente a mulher, né, que está se destacando no mercado de trabalho para que ela venha fazer parte do associativismo e que tenha essa valorização da mulher ali dentro da associação. Uhum. Então, são várias ações que são destinadas para que nós, mulheres, possamos estar lá. Tanto que eu fui convidada
há 3 anos para estar fazendo parte dessa gestão, né, que visa também a valorização nossa dentro do agro. Na questão relacionada ao gerenciamento e à gestão, hoje a gente vê que vem crescendo muito isso. Nós temos o dado de que 30% das propriedades do segmento dentro do agronegócio são agora geridos por mulheres. Essa liderança também é algo que precisa ser ressaltado, né? A potencialização das mulheres na liderança. Com certeza. Eu vejo muito isso na minha área, porque eu vejo até uma tendência nesse sentido. Pela forma que a mulher desempenha o trabalho, né, mesmo, né? Mas ela sendo mais cogitada para a área animal, né? Para essa parte de administração da área animal. A gente vê isso muito com animais de grande porte, bovinos, equinos, né? A presença massiva das mulheres ali. Para ter esse olhar mais diferenciado em relação aos animais mesmo, ao bem-estar animal, que cada vez aumenta mais. A gente tem um grande nome dentro dessa revolução que houve, que é Temple Grandin, que é uma mulher que revolucionou todos os confinamentos, a forma de lidar com os animais. Então, a mulher vem mostrando através desse outro prisma, né, desse outro olhar, como que pode ser essa gestão, esse manejo. Uhum. E a mulher é sempre muito detalhista, né? Grande parte dela vai no detalhe, não é aquele olhar superficial do todo, né? Vai no detalhe, o porquê que não está funcionando isso? O que eu posso melhorar aqui para fluir mais, para ter mais resultados em menos tempo, né? Então, esse olhar nessa gestão é muito importante. O que eu posso fazer para facilitar aquele trabalho, para ter mais tempo para outras atividades, né? Uhum. E agora eu queria saber se vocês têm algum recado para passar para as mulheres que estão nos assistindo, para as meninas que têm vontade de seguir na agronomia, se vocês têm algum recado para dar para elas. Eu queria dizer que tenham sempre um propósito, né? O que vocês querem. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Sigam os sonhos de vocês, tenham esse propósito muito bem definido na cabeça, porque é isso que vai mover vocês, né? Um propósito é sempre algo que é maior que a gente. E o agro, ele traz essa beleza, como o professor Celso colocou, essa paixão, né? O agro, ele incorpora isso de uma forma muito bonita. E eu acho que quando a gente acredita, eu sei que é meio... Mas é verdade, né? Se você tem um sonho, você se agarra naquilo e você coloca foco, você coloca determinação, você consegue atingir seu objetivo, né? Independente se você vem de uma família como a minha, que não era ligado ao agronegócio, ou de uma família como a da professora Norma, né? Que já estava inserida no mercado, já estava ali dentro da agronomia, você vai conseguir, né? Desde que você tenha foco e determinação, com certeza. Sempre buscando os sonhos, né? É realmente isso que eu quero? Então é baixar a cabeça e correr atrás. Que sempre é alcançado o objetivo, né? Então, se eu tenho um sonho, se é aquilo que eu realmente quero, baixar a cabeça, correr atrás e tentar se fixar numa área que você tenha perfil. Porque não adianta você querer ir para uma área totalmente diferente do seu perfil, do seu modo de viver, ir para uma área comercial, sendo que você é mais da pesquisa, e acaba sofrendo com isso, né? Então, correr atrás dos sonhos e buscar uma área que o seu perfil seja favorável. É isso aí. Isso que a professora Norma colocou é de extrema importância, né? Você destacar aquele seu talento natural. Né, você vai se encaixar com muito mais facilidade, as coisas vão fluir com muito mais facilidade, né? Então, aprender a identificar qual que é o seu talento natural e trabalhar dentro daquele segmento. E a agronomia possibilita isso, por serem vários os segmentos possíveis, né? É isso mesmo. Pessoal, nós agradecemos a participação de vocês aqui no Agrofag. Mais uma vez, parabéns por esse Dia Internacional das Mulheres, que a gente continue aí seguindo na agronomia, como vocês fazem com tanta força. Parabéns. Obrigada, agradeço o convite. Parabéns, Antoniela, também, por trabalho muito legal que você desempenha aqui. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer o convite, parabenizar você, Antoniela, e todo mundo que está nos assistindo, né, por esse Dia da Mulher que vem aí dia 8 de março. Muito bem. E agora está na hora da gente conferir a previsão do tempo para essa semana.
O tempo abafado e a instabilidade atmosférica característica de verão continuam presentes hoje na maioria das regiões paranaenses. As chuvas devem atuar de forma rápida e isolada, com condições para temporais localizados. Já a partir de segunda-feira, uma frente fria se aproxima do Paraná, propiciando tempo instável. Em Cascavel, na segunda-feira, o céu fica parcialmente nublado, podendo haver precipitação. Na terça-feira, a situação é a mesma. Na quarta, a concentração de nuvens se intensifica e a indicação, segundo o CIMEPAR, é de que ocorram pancadas de chuva. A temperatura mínima durante a semana é de 19 e a máxima é de 32 graus. Um pouco mais ao norte, na cidade de Ubiratã, a intensificação da nebulosidade também é esperada para os próximos dias. Na segunda e na terça, céu com algumas nuvens e pode haver pancadas de chuva. Na quarta-feira, o risco de chuva é ainda maior. Os termômetros nos próximos dias variam dos 19 aos 34 graus em Ubiratã. Já em Ibema, na segunda-feira, o tempo deve permanecer firme, com apenas algumas nuvens. Na terça, a indicação é de chuva, que não deve acumular um grande volume. Já na quarta-feira, o tempo volta a abrir. A máxima esperada na cidade é de 33 graus e a mínima é de 19 graus. Eu sou a Filomena, trabalhadora rural, moro em Pinhalzinho, distrito Rio do Salto. Gostaria de deixar um recado para todas as mulheres que lutam e nunca desistam, assim como eu. Ser mulher é o sinônimo de força e coragem. Feliz o Dia da Mulher. Depois do intervalo, tem Vida de Agrônomo com a Riciele Rosseto e também dicas, cursos, podcasts e ofertas de emprego. E é já já. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Meu nome é Thalia Piran, eu moro em Francisco Beltrão, Paraná. Eu sou estudante de agronomia e o recado que eu tenho para dar para as mulheres do agro é que não desistam e persistam nessa profissão que está cada dia se destacando cada vez mais. A Riciele se formou em agronomia no Centro FAG há 10 anos. Hoje, ela atua como extensionista no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, e também se destaca pelos conteúdos que compartilha nas redes sociais. Ela é a personagem do Vida de Agrônomo. Eu estou aqui com a Riciele Rosseto, que é engenheira agrônoma do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e hoje ela vai contar um pouquinho mais sobre a vivência dela na agronomia, que já aí desde 2012 você vem atuando nessa área tão vasta e tão bacana de se trabalhar, né, Riciele? Seja bem-vinda ao quadro Vida de Agrônomo aqui no AgroFag. Para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre como foi essa vontade de seguir na agronomia, como você começou. Oi, Antoniela, tudo bem? Tudo bem para quem está assistindo? Assim, a minha vontade de iniciar na agronomia, ela veio de uma inspiração. Eu me inspirei num agrônomo, né, para estar escolhendo esse curso. Antes da minha escolha, eu pensava em fazer ciências biológicas, né, mas aí analisando a agronomia, os campos de atuação, e também essa minha inspiração, eu acabei optando por fazer agronomia. E eu sempre gostei, né, de campo, de natureza, e eu queria uma atividade que estivesse envolvida, né, com essa parte externa, né, ficar em escritório trancado o dia inteiro nunca foi para mim, não. Não era para você. E você comentou comigo que você fez parte da primeira turma do Integral de Agronomia da FAG, lá em 2012 foi isso, né, que vocês se formaram? Isso.
É isso, a gente começou em 2009 e nos formamos em dezembro de 2012. E de lá para cá, muita experiência, muito trabalho foi desenvolvido e agora você atua no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, né, como extensionista. Como aconteceu esse processo e como que é a sua vivência no IDR hoje? Então, o concurso ele surgiu como uma oportunidade. No início, eu não tinha intenção de entrar para a área da extensão. Eu estava estudando, né, após o término da agronomia, eu fiz uma pós-graduação, depois eu iniciei o mestrado, e durante a pós-graduação surgiu a oportunidade do concurso. Então, abri o edital e eu me inscrevi, não querendo muito, mas me inscrevi porque eu queria ir para a área da pesquisa, encasquetei com a pesquisa e fui. Mas aí acabei passando, né, para minha surpresa, passei e assumi em 2018 só, né, porque o governo aí acabou prorrogando, né, a nomeação, e estamos aí hoje, atuando na extensão. É uma área que eu me identifiquei, né, a extensão, ela não é só você prestar assistência técnica, né, você tem um olhar mais apurado, né, de todo o sistema, né, que envolve a produção dos produtores, inclusive a família dos produtores, né? Então, eu não vou lá só para olhar um problema na soja, né, só para indicar o manejo para ele. Então, eu tenho que olhar todo o sistema. Nós vamos olhar a soja, tá, mas eu preciso saber qual que é a cultura que vai anteceder, né, qual as outras atividades que podem agregar renda para aquela propriedade. Então, a gente olha a propriedade rural como um todo, né, como um sistema todo. É uma atuação integrada, então, né, Ricieli? Isso. A gente sempre fala que o extensionista ele tem que ter uma visão holística, né, da propriedade rural, né, não só separar culturas, né, específicas, né. Então, o Ricieli não vai lá só para olhar praga em soja, praga em milho, praga em trigo, doença, afins. Então, eu sempre tento olhar a propriedade como um todo, né? Porque o nosso principal objetivo, né, em todo o estado é manter o produtor rural no campo, né, para que ele sobreviva da sua atividade e permaneça no campo, né? Já que nós trabalhamos basicamente com produtores familiares. Sim. E dentro dessa sua frente de atuação no IDR, vocês têm um programa que trabalha muito com a sustentabilidade e rentabilidade. Você pode explicar um pouquinho mais sobre ele? Isso, o programa Grãos Sustentáveis, eu participo dele desde quando eu entrei no IDR, e esse programa, ele foca bastante na sustentabilidade, né, da produção em si, né, ali de grãos, basicamente da soja. A gente foca bastante com a cultura da soja. Então, nele a gente trabalha manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças, além de manejo da fertilidade do solo, né? Entre outras, visando também parte biológica, conservação de solos. Então, tudo ali que possa agregar a produção para que o produtor possa reduzir custos sem perder produtividade e também atuando nessa parte sustentável, né, do sistema. E até a gente foca bastante na saúde do produtor rural também, né? Então, a gente indica aplicações, né, de agroquímicos somente quando necessário, né? E com o auxílio sempre, né, de um técnico e alguém que seja especializado nessa área mesmo, acredito, né? Isso, é um trabalho, assim, de, digamos, formiguinha, né? A gente tem que estar com os produtores diretamente, a gente vai passar um conhecimento para eles aplicarem nas lavouras deles, né? Então, assim, não é algo assim, nossa, eu vou lá só para ver a praga e tal, e não conversa, tem que conversar muito com eles, explicar o porquê, né? Não vou lá só para passar, você vai aplicar ou você não vai. Então, a gente sempre tenta ensinar. Entender o contexto mesmo do produtor, né? Isso. E aí a gente também esteve presente no Show Rural Copavel deste ano, e o IDR com uma área muito extensa, né?
vocês demonstraram várias pesquisas que vocês desenvolvem e vocês trabalham, principalmente em relação à ferrugem asiática, por exemplo, que a gente pode destacar. Você trabalha diretamente com a tecnologia do coletor de esporos, por exemplo. Essa é uma frente que é bastante importante também nesse momento, né, Ricieli? Isso, agora já com o término, já está para se encaminhando o término da safra, a gente até vê alguns resultados, assim, bem satisfatórios, né? Porque com essa estiagem que a gente teve agora na safra passada, a gente acabou não indicando aplicações, né, em áreas que a gente realmente não identificou a presença das estruturas reprodutivas do fungo, né, que são os esporos, que ficam aderidos ali no coletor. Então, quem não usou essa tecnologia acabou gastando uma aplicação, né, que não foi necessária. Mas, assim, a gente tem resultados bem positivos do programa, até da safra passada. A nossa redução ali foi de 36% no uso de fungicidas, comparado ao pessoal que usa o manejo calendário, né, sem muito critério técnico. Então, os resultados estão aí, né? E parte deles a gente percebe e a gente acompanha que você compartilha nas suas mídias sociais. Várias pessoas acompanham e se identificam com o seu trabalho nas mídias sociais também? Sim, começou de forma espontânea, né? Eu postando ali parte do meu trabalho, do dia a dia. Então, eu recebo um feedback bem legal do pessoal, principalmente das mulheres, né, das meninas que estão iniciando, né, agora na carreira, ou vão começar a estudar, né, ou estão optando por fazer o curso de agronomia. Então, eu fico feliz de poder estar inspirando, né, o pessoal, estar incentivando, né, porque a agronomia tem muitos campos e cada um pode crescer, cada um, né, pode agregar de uma forma, né, então a gente sempre tem que pensar por esse lado, né. E já que você entrou nesse assunto, a participação das mulheres vem crescendo cada vez mais, lideranças femininas no agronegócio, em várias frentes de atuação do setor agro. Para você, como você enxerga o cenário atual de agora? Como as mulheres estão participando cada vez mais nas diferentes atuações? Na verdade, eu sempre enxerguei bem favorável, né, a atuação das mulheres desde o início, quando eu comecei a fazer o curso. E hoje eu vejo, assim, que está se consolidando, né, aquilo que eu já tinha em mente, né. Sempre foi um mercado bem masculino, até no início eu tive um pouquinho ali de dificuldade para estar entrando no mercado, mas isso logo vai, assim, se resolvendo, porque à medida que você vai trabalhando, você vai mostrando o teu potencial, essas diferenças, elas se anulam, sabe? Então, hoje aqui com os produtores que eu trabalho, eu não percebo mais essa diferença, assim, teve alguma coisa no início, uma barreirinha, mas a gente vai mostrando, né, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, e não tem mais essa diferença, né, você vê que isso vai se tornando um tabu, né? Sim. E agora, para a gente conversar um pouquinho especificamente nesse Dia Internacional das Mulheres, você tem algum recado para passar e para incentivar as meninas que têm vontade de trabalhar com a agronomia, como você? É como eu sempre falo, né? O mercado, ele está saturado já, a gente sabe, mas cada um tem o que agregar, né? Cada um tem o que agregar. E a agronomia tem muito campo, gente, tem muito campo, né? Não é só lavoura, né? Não é só campo, tem a parte também da pesquisa, tem a parte do laboratório. Então, se é o seu desejo, vai atrás, corre atrás e se especialize, né? Nisso que, com certeza, o sucesso é garantido. É isso aí. Ricieli, a gente agradece a sua participação aqui no Agrofag e muito obrigada por trazer um pouco mais sobre o seu dia a dia na agronomia. A gente vai mostrar para o pessoal um pouco da sua atuação também nas mídias sociais aqui e fique sempre à vontade para voltar a conversar conosco. Tá bem, então, eu que agradeço a participação. É um prazer para mim estar conversando com vocês, né?
Eu sinto muita saudade dos tempos que eu fazia agronomia, e foi um tempo, assim, de ouro, né, na minha formação, e o tempo que a gente está se desenvolvendo, né, como pessoa, como profissional. Então, eu fico feliz e agradeço vocês aí, e fico à disposição também. É isso aí, Ricieli. Até mais. Muito obrigada. Até. É hora de ver os preços do agromercado. O valor do boi gordo apresentou variação de R$ 300 a R$ 315 reais a arroba. O quilo do suíno fechou a semana em R$ 6,03 e o quilo do frango fechou a semana em R$ 4,89. Bom dia a todos, eu me chamo Thaís Guilhenque, eu sou daqui de Cascavel, sou técnica em agropecuária e hoje eu sou estudante de agronomia aqui do Centro FAG. Eu estou aqui hoje para falar que mulheres têm sim força dentro do agro. Hoje eu atuo como auxiliar de vendas dentro da Plantar, fico no balcão e estou aprendendo cada dia mais que as mulheres conseguem sim se colocar no seu próprio lugar e mostrar que têm capacidade. E o meu recado para vocês mulheres nesse Dia da Mulher é dizer que vocês têm que lutar sim pelos seus direitos, correr atrás do que vocês querem e lutar e mostrar que vocês têm força sim dentro do agro também. Feliz Dia da Mulher! Chegou a hora de conferirmos o que foi destaque nas redes sociais. E para a gente começar, a gente selecionou algumas indicações de podcasts para a gente fomentar aí essa comunicação relacionada à presença das mulheres no agronegócio. Começamos com o podcast Agrocast, que entrevista a Letícia Aranda, coordenadora do Agroligadas. É uma página de mulheres que são relacionadas às atividades do agronegócio e que tem um bate-papo muito interessante. Fica aí a indicação para quem quiser ouvir, então. Outro podcast muito legal é o CampoCast, que é produzido pela Senar e a FAEG, lá de Minas Gerais, e elas trazem várias discussões sobre diferentes papéis e frentes de atuação no agronegócio também, muito legal. Já esse é um podcast produzido pela Prodap, a empresa de soluções, que traz um bate-papo no formato MesaCast com algumas profissionais que atuam na própria empresa e que trazem um pouquinho da sua experiência no dia a dia no agronegócio. E agora chegou o momento da gente ver o que foi destaque lá nas nossas redes sociais do Agrofag. Essa é uma foto que a gente registrou em Ramilândia, na fazenda Encontro com as Águas. Nessa bela paisagem, a gente está mostrando um pouquinho sobre as belezas naturais da nossa região. Estamos preparando um material super especial para a gente trazer aqui no programa e mostrar para todos os telespectadores. Essa aqui é uma foto da Isa, na lida com o campo, pesquisando, indo atrás de informações. A Isa, que está sempre com a gente, está aí representando um pouquinho da força das mulheres aqui do Centro FAG, atuando na agronomia. Já essa é uma foto do dia a dia aqui na pesquisa também, rumo à colheita do experimento Mercado e Pesquisa Agronomia FAG, que foi postado pelo Arnaldo Rosati lá no nosso Instagram, marcou o Agrofag no Story. E agora a gente vai para uma indicação de curso para você que quer se especializar, quer se profissionalizar cada vez mais, a gente traz aqui para vocês. Esse é um curso de avaliação de conformação ideal das vacas leiteiras. Será gratuito e para mais informações você pode ligar no telefone 999420063. As aulas são no dia 22 e 23 desse mês. Esse também é um curso que é promovido pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural. Mesma coisa que o anterior, será no dia 22 e 23 de março. E as inscrições podem ser feitas pelo telefone 999420063 de casqueamento de bovinos de leite. Já essa é uma outra dica que a gente traz hoje no programa, professor Celso. Olha só, é uma indicação aí de 20 vagas para operador de produção lá na Cevale em Toledo. A própria agência do Trabalhador de Toledo indicou para a gente que as entrevistas serão realizadas no dia 15 desse mês, a partir das 8 horas da manhã. E para quem quiser saber mais informações, basta ligar no telefone 3252-6763.
É isso aí, é com essa indicação que nós finalizamos o nosso programa de hoje, mas a gente quer ressaltar aqui para vocês que se vocês quiserem participar conosco, o nosso WhatsApp é o 4533213970 e além disso as nossas redes sociais, @agrofag, a gente quer a sua participação aqui conosco, fiquem à vontade para sugerir assuntos e participar aqui com a gente. Professor Celso, te vejo no domingo que vem, um ótimo final de semana para o senhor. Bom dia a todos, especialmente as mulheres. É isso mesmo. Feliz Dia das Mulheres e parabéns para todas vocês.